Idoso. Esses 4 alimentos atacam seu cérebro enquanto você dorme e possui alto risco de AVC. Se você tem mais de 60 anos, o que vou lhe dizer agora pode parecer exagerado, mas não é. Você está prestes a descobrir que alguns alimentos comuns, consumidos à noite por milhares de brasileiros, estão silenciosamente colocando em risco aquilo que você mais precisa preservar na terceira idade: o seu cérebro. Quero que você preste atenção. Existe um conjunto de alimentos que parecem inofensivos. Estão na mesa do jantar, no pãozinho da noite, naquela sobremesa após o banho. E é exatamente aí que mora o perigo. Durante o sono, seu corpo entra em modo de recuperação. Mas quando você consome os alimentos errados antes de deitar, em vez de ajudar, você ativa processos inflamatórios perigosos, altera a circulação cerebral e favorece o que a medicina chama de microcoágulos noturnos. Esses coágulos podem provocar um acidente vascular cerebral. E o pior, muitas vezes a pessoa só descobre no dia seguinte, quando acorda sem falar, sem mexer um lado do corpo ou sem lembrar do próprio nome. Hoje eu vou revelar quais são esses 4 alimentos, explicar por que eles atacam o seu cérebro enquanto você dorme e o que você pode fazer ainda hoje para evitar esse risco. Pão branco e torradas, o ataque silencioso ao cérebro. O primeiro alimento da lista é o mais presente nas mesas de idosos. Ele costuma aparecer como uma opção leve para o jantar, ou como um lanche rápido antes de dormir. Mas o que poucos sabem é que esse alimento age como um combustível inflamável dentro do organismo durante a noite. Estou falando do pão branco, das torradas industrializadas e de todos os derivados de farinha refinada. Esses produtos provocam um pico rápido de glicose no sangue. À noite, quando o corpo deveria estar desacelerando, esse pico ativa processos inflamatórios que afetam diretamente a circulação cerebral. O sangue se torna mais espesso, mais viscoso e a irrigação do cérebro fica comprometida. Em pessoas acima dos 60 anos, isso representa risco real. Um estudo da American Heart Association revelou que o consumo regular de carboidratos refinados no período noturno aumenta em até 70% o risco de eventos isquêmicos cerebrais. Isso significa mais chances de sofrer um acidente vascular cerebral enquanto dorme. Para proteger o cérebro e ainda manter uma ceia saborosa, a substituição é simples. Troque o pão branco por fontes naturais de energia que não provocam picos de açúcar, como a batata doce cozida, a aveia grossa com canela ou o pão de fermentação natural integral. Além de manter a circulação saudável, esses alimentos ajudam na saciedade e favorecem o descanso profundo do cérebro. Embutidos. O veneno oculto nas proteínas da noite. Eles estão no café da manhã, no lanche da tarde e, para muitos idosos, são a principal fonte de proteína à noite. Presunto, peito de peru, salsicha e mortadela são alimentos considerados práticos e leves, mas escondem um risco grave. Esses embutidos são carregados de sódio, conservantes químicos e nitritos, substâncias que comprometem diretamente a circulação cerebral e aumentam a pressão arterial. Durante o sono, o excesso de sódio promove retenção de líquidos e dificulta a dilatação dos vasos. O resultado é um estreitamento das artérias cerebrais e uma maior chance de formação de coágulos. Estudos publicados na revista Stroke associam o consumo frequente desses alimentos ao aumento significativo de AVCs silenciosos em pessoas acima dos 60 anos. Além disso, os nitritos presentes nos embutidos são considerados neurotóxicos. Eles interferem na oxigenação dos tecidos e aceleram o envelhecimento dos neurônios. Ao invés de oferecer nutrição, essas proteínas industrializadas pressionam ainda mais o cérebro, que já está vulnerável com o passar dos anos. A alternativa é simples e acessível. No lugar dos embutidos, opte por ovos cozidos com azeite, frango desfiado preparado em casa ou grão de bico temperado com ervas naturais. São opções que nutrem de verdade e preservam a integridade dos vasos cerebrais. Açúcar refinado.
O sabotador da memória noturna. Depois da refeição, muitos idosos sentem vontade de um doce. A sobremesa parece inofensiva, mas é exatamente aí que se inicia um processo perigoso dentro do corpo. O açúcar refinado, presente em bolos, biscoitos, doces industrializados e até no achocolatado que acompanha a ceia, compromete funções cerebrais críticas durante o sono. Quando ingerido à noite, o açúcar provoca picos de insulina que alteram a química do cérebro e favorecem a inflamação dos microvasos. Essa inflamação prejudica a circulação de oxigênio nos neurônios e interfere na consolidação da memória e no equilíbrio neurológico. A longo prazo, esses picos repetidos tornam o cérebro mais vulnerável a eventos isquêmicos. A Universidade de Harvard já demonstrou que altos níveis de açúcar no sangue, especialmente em horários noturnos, estão diretamente ligados ao aumento do risco de demência precoce e acidente vascular cerebral em idosos. O cérebro não está preparado para lidar com esse tipo de estímulo à noite. Ele precisa de repouso metabólico, não de agressão. Para evitar esse ciclo, substitua o açúcar por frutas com baixo índice glicêmico. Ameixa, maçã e banana com cacau em pó são opções seguras e nutritivas. Combinadas com canela, essas frutas ainda ajudam a controlar a glicose e melhoram a qualidade do sono. Margarina, a gordura que endurece as artérias do cérebro. Ela está no pão, no preparo de bolos e em muitas receitas rotineiras. A margarina, vendida como uma opção vegetal saudável, é na verdade uma das maiores inimigas da saúde vascular do idoso. Produzida com óleos refinados e gorduras trans, ela interfere diretamente na elasticidade dos vasos sanguíneos e favorece a formação de placas que obstruem a passagem do sangue. À noite, esse efeito se intensifica. O corpo, em estado de repouso, deveria relaxar os vasos e manter a circulação leve e contínua. Mas a presença de gordura trans provoca rigidez arterial, reduz a produção de óxido nítrico, substância que permite o relaxamento dos vasos, e aumenta a propensão à coagulação. O cérebro, sem receber sangue de forma adequada, entra em risco. Estudos da European Journal of Neurology apontam que o consumo frequente de margarinas e cremes vegetais industrializados eleva o risco de AVC isquêmico em até 34% entre adultos mais velhos. É um número alarmante, especialmente considerando que há alternativas simples e naturais disponíveis em qualquer cozinha. No lugar da margarina, opte por azeite extra virgem, manteiga de boa procedência ou pasta de abacate. Essas fontes de gordura ajudam a proteger as artérias, reduzem inflamações e preservam a vitalidade cerebral com o passar dos anos. Quando a ceia se transforma em armadilha. A combinação desses 4 alimentos forma uma rotina perigosa, muitas vezes vista como normal. Um pão com presunto, uma margarina passada rapidamente, um suco adoçado ou uma fatia de bolo antes de dormir. São hábitos aparentemente inocentes, mas que juntos criam um cenário perfeito para desencadear um acidente vascular cerebral durante o sono. O problema não é apenas o que se come, mas o momento em que se come. À noite, o corpo precisa de leveza, de alimentos que não sobrecarreguem o fígado, nem o pâncreas, nem o sistema circulatório. Quando a última refeição do dia é feita com produtos inflamatórios, ricos em açúcares, gorduras artificiais ou aditivos químicos, o organismo passa a noite tentando corrigir danos em vez de se regenerar. E com o envelhecimento, essa capacidade de defesa se reduz. Ignorar esses sinais e manter esse tipo de ceia é como jogar xadrez contra o tempo com os olhos vendados. A boa notícia é que mudar isso não exige grandes sacrifícios. Com pequenos ajustes, é possível criar uma rotina noturna que nutre, acalma e protege o cérebro, sem abrir mão do sabor nem do prazer de comer bem. Como proteger o cérebro com escolhas simples? A primeira mudança começa pelo que se decide colocar no prato nas últimas horas do dia. Ao substituir pães e farináceos por fontes naturais de energia, como batata doce,
inhame ou aveia com canela, o corpo passa a receber nutrientes de verdade, sem os picos de glicose que desestabilizam a circulação. Em vez dos embutidos, que inflamam e sobrecarregam as artérias, é possível usar ovos cozidos, carnes magras desfiadas ou leguminosas como o grão de bico temperado com ervas e limão. No lugar das sobremesas açucaradas, frutas como maçã, ameixa ou banana com cacau cumprem o papel de adoçar sem prejudicar. São alimentos que ajudam a controlar o açúcar no sangue, favorecem o sono e ainda nutrem o cérebro. E para cozinhar ou temperar, basta trocar a margarina pelo azeite extra virgem ou pela pasta de abacate, que protegem os vasos e reduzem a inflamação. Essas escolhas, embora pareçam simples, acumulam efeitos profundos ao longo dos dias. Melhoram a circulação, diminuem o risco de coágulos, ajudam na clareza mental e mantêm a memória preservada. E mais importante, mantém o cérebro ativo, estável e protegido durante a fase mais delicada do dia, o sono. O cérebro não envia alertas em voz alta. Ele fala por meio de pequenos esquecimentos, confusões repentinas, cansaço mental, dores de cabeça ao acordar ou uma sensação estranha de desorientação. Quando esses sinais aparecem com frequência, é porque algo já está sendo comprometido. O risco é real e crescente, principalmente para quem mantém hábitos alimentares que agridem a circulação cerebral. Os acidentes vasculares não escolhem hora, mas muitos acontecem durante a madrugada. Quando o sangue engrossa, quando os vasos estão inflamados e o cérebro está mal nutrido, basta um coágulo mal posicionado para interromper a comunicação entre os neurônios e causar danos irreversíveis. Há quem acorde sem falar, sem se mover ou sem lembrar do próprio nome. Há quem não acorde. Essas não são histórias distantes, são relatos comuns em consultórios, em emergências, em lares onde o cuidado chegou tarde demais. Evitar isso começa com uma decisão: proteger o corpo antes que ele peça socorro. E essa decisão começa pelo prato. O que se come hoje constrói ou destrói o que será lembrado amanhã. E no envelhecimento, cada escolha pesa mais do que parece.